nós falamos sobre a antropologia de Viktor Frankl. A antropologia adequada. Qual é a antropologia, a visão de antropologia correta para ele? Nós vimos que a antropologia correta, a antropologia adequada, é aquela que respeita aquilo que é próprio da dimensão humana do ser humano, da pessoa. E quando o ser humano ele é reduzido, ou quando o ser humano ele é olhado abaixo daquilo que ele deve e pode ser, esta visão antropológica ela é uma visão inadequada. Sempre a dimensão da humanidade da pessoa ela deve ser salvaguardada por uma antropologia, porque também a antropologia influencia a forma como todas as ciências, e aqui no caso em particular a psicoterapia, ela vai também tratar o homem e ela vai também encaminhar o homem para a sua plena vivência. A antropologia, segundo a logoterapia, a antropologia de Viktor Frankl, ela se assenta sobre 3 pilares. E os 3 pilares são, em primeiro lugar, a liberdade da vontade. O segundo pilar é a vontade de sentido. E o terceiro pilar é o sentido da vida. Nós iremos agora ver quais são as características de cada um desses 3 pilares sobre os quais a visão antropológica do Viktor Frankl se assenta e ele constrói toda a sua teoria e também ele parte para falar sobre o sentido do amor. A respeito, primeiramente, da liberdade da vontade. O Viktor Frankl diz o seguinte em um dos seus livros: a pessoa é livre para dar forma ao próprio caráter, sendo responsável por aquilo que faz de si mesma. É a capacidade de posicionar-se desta maneira que faz de nós seres humanos. Para o Viktor Frankl, o ser humano ele não é apenas um joguete dos seus condicionamentos, nem dos condicionamentos físicos, nem psíquicos, nem sociais. O ser humano também ele não está colocado simplesmente numa dinâmica de causa e efeito. E tudo isso, essas causas, determinam aquilo que ele vai ser ou aquilo que ele vai fazer. Mas o ser humano ele é capaz de tomar uma posição frente a cada situação, a cada circunstância da própria vida. Ele é livre para escolher o que ele vai fazer da própria vida. E mesmo quando as condições sejam adversas, o Viktor Frankl diz que existe no homem uma força de resistência do espírito, e em que ele pode se autotranscender, ele pode tomar uma postura diferente e ele pode também escolher o que fazer daquela situação. Porém, para o Viktor Frankl, a liberdade do ser humano ela não é uma liberdade indeterminada, porque ela se trata sempre de uma liberdade humana. E se é uma liberdade humana, ela é uma liberdade limitada. Então, o homem não é livre de condicionamentos, mas o homem é livre para moldar a sua existência da maneira como ele escolhe. O homem, então, não é livre de condicionamentos, mas ele é livre para escolher o que fazer diante daqueles condicionamentos. O homem não é livre, por exemplo, da doença, mas ele é livre para escolher a maneira como ele vai viver, como ele vai enfrentar aquela doença. Existe sempre esta dimensão da liberdade interior. Mesmo diante das condições mais dramáticas, mesmo diante das condições mais difíceis, o ser humano pode escolher o que fazer de si mesmo e como ele quer configurar a sua existência. Num dos seus livros também, o Viktor Frankl diz o seguinte: o ser humano não é completamente condicionado e determinado. Ele mesmo determina se cede aos condicionantes ou se lhes resiste. Isto é, o ser humano é autodeterminante em última análise. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Como eu dizia antes, esta liberdade do homem também ela não é uma liberdade indeterminada, ela não é uma liberdade total, porque se trata de uma liberdade de uma criatura.
Por isso, a liberdade do homem não é uma liberdade irrestrita. Ela é um dos aspectos da realidade humana. E a liberdade dentro da logoterapia, ela deve sempre vir aliada, ela deve sempre vir conjugada com a responsabilidade. E o Viktor Frankl diz o seguinte: a liberdade, no entanto, não é a última palavra. Não é mais que parte da história e metade da verdade. Liberdade é apenas o aspecto negativo do fenômeno integral, cujo aspecto positivo é a responsabilidade. Na verdade, a liberdade está em perigo de degenerar, transformando-se em mera arbitrariedade, a menos que seja vivida em termos de responsabilidade. É por esse motivo que propus a construção de uma estátua da responsabilidade na costa oeste dos Estados Unidos, para complementar a estátua da liberdade na costa leste. O ser humano tem uma vontade livre, mas essa vontade livre deve levá-lo sempre a escolher o bem, deve sempre levá-lo a escolher aquilo que vai trazer e fazer com que ele encontre o sentido à sua existência. Por isso, a liberdade ela anda aliada com a responsabilidade. Ser homem, para o Frankl, é ser responsável. Esta é, em resumo, a melhor definição daquilo que o ser humano é. Porque só sendo responsável, ele encontrará o verdadeiro sentido para a sua vida. Ele realizará a sua missão e a sua vocação nesse mundo. Porém, apesar da liberdade a liberdade humana ela ser limitada, o Viktor Frankl postula a liberdade da vontade como um dos pilares da logoterapia. E isso para contrapor as teorias deterministas. Algumas teorias que afirmam que se uma pessoa ela passou por determinados traumas, ela passou por determinadas situações na vida dela, então aquilo vai determinar a maneira dela se comportar no futuro. Então, para Viktor Frankl, o ser humano ele não é um ser determinado, ele não concorda com as teorias deterministas. O ser humano é um ser livre, é um ser que decide o que fazer de si em cada momento. O segundo pilar da logoterapia é a vontade de sentido. Este é o segundo pilar e ele é importantíssimo, porque ele é aquilo que mais caracteriza a existência humana. O homem tem dentro de si uma sede, uma vontade de realizar o sentido da sua vida. Para o Frankl, aquilo que o homem busca em primeiro lugar não é nem a felicidade, nem o prazer, nem a autorrealização. O que ele quer encontrar é uma razão para ser feliz. Ele quer encontrar um sentido. A felicidade, o prazer ou a autorrealização, elas só acontecem como consequência da realização da vontade de sentido. O prazer não é para ser buscado em primeiro plano. Ele é algo que acontece quando o homem preenche o sentido da sua vida. A felicidade, o prazer, então, ele irá acontecer por si mesmo. Viktor Frankl diz o seguinte: a vontade de sentido pode ser definida como o esforço mais básico do homem na direção de encontrar e realizar sentidos e propósitos. O ser humano ele quer preencher o sentido da sua vida. Ele quer encontrar uma razão pela qual vale a pena realmente viver. Por isso, o homem ele é um ser autotranscendente, em que ele vai além de si mesmo para encontrar esse sentido, para realizá-lo. Se o primeiro pilar da logoterapia ele se contrapunha às teorias deterministas, o segundo pilar da logoterapia ele se contrapõe às teorias de psicoterapia que se pautam no princípio da homeostase. O princípio da homeostase ele afirma que o homem, basicamente, ele está na busca da satisfação dos seus instintos, procurando um equilíbrio no seu ser psíquico e mesmo no seu ser físico, e que o que o homem busca é este equilíbrio. O Viktor Frankl diz que não é apenas isso que o ser humano busca. O ser humano busca, em primeiro lugar, uma razão para ser feliz. E quando necessário, quando preciso, o ser humano é capaz de se autotranscender,
de passar por cima daquilo que é o princípio do prazer para poder alcançar algo mais elevado, algo mais profundo e algo que realmente vai realizar o sentido da sua vocação humana. E aqui a vontade de sentido, ela se contrapõe àquilo que o Freud dizia que caracteriza a vontade humana, que é a vontade de prazer. O que o Adler dizia que caracteriza a liberdade humana é a vontade de poder. O Frankl diz que não, que é a vontade de sentido aquilo que mais caracteristicamente define o ser humano. Porque o ser humano, ele não está só preocupado com a manutenção do seu equilíbrio interno, mas ele está todo voltado para realizar um sentido na sua vida, para fazer algo que realmente signifique, que tenha diferença para ele. E quando o homem não realiza esta vontade de sentido que ele tem, o que ele experimenta é uma sensação de frustração e que pode levar o homem a desenvolver uma espécie de um vazio existencial, quando ele não realiza o verdadeiro sentido da sua vida. Quando esta vontade de sentido ela é frustrada, quando ela não é satisfeita, o homem experimenta um vazio interior, um vazio existencial. A vida parece perder a razão de ser. Por isso que não é o prazer que preenche aquilo que o ser humano mais procura, aquilo que ele mais busca. Também não é o poder, não é o dinheiro, mas é uma razão verdadeira para a sua felicidade. O terceiro pilar da logoterapia é o sentido da vida. E o Frankl, ele é categórico. Ele diz: ou a vida tem um sentido, caso esse em que o seu sentido não dependeria da sua duração, ou a vida não tem sentido algum. E o sentido é algo objetivo, é algo real, é algo que realmente existe. Se o homem busca um sentido, é porque ele realmente existe. E uma coisa fundamental na logoterapia, muitas pessoas falam em dar sentido, mas na logoterapia não se trata de dar sentido para as coisas, não se trata de dar um sentido para a vida, se trata de encontrar o sentido. O sentido não é dado, o sentido ele é encontrado. O sentido ele existe de forma objetiva e ele está fora do próprio ser humano. Por isso que o ser humano é um ser autotranscendente, ele tem que sair de si, ele tem que sair além da própria existência para encontrar esse sentido. O sentido ele é encontrado no mundo, fora de si, ou nas outras pessoas a quem o ser humano se doa, a quem ele serve, ou a Deus a quem ele serve. Então o sentido ele não é subjetivo, ele não é dado, ele não é atribuído, mas ele é encontrado fora do próprio homem. O sentido é algo que o ser humano deve procurar. É assim que o Viktor Frankl caracteriza o sentido. Ele diz o seguinte: na vida não se trata de uma atribuição de sentido, senão de um achado de sentido. O que se faz não é dar sentido, mas encontrá-lo. Encontrar, dizemos, e não inventar, já que o sentido da vida não pode ser inventado, antes ele tem que ser descoberto. Então o que caracteriza a vida do homem é uma busca. O ser humano precisa estar num constante movimento de busca. Por isso que o Viktor Frankl ele combate aquela ideia da homeostase, do equilíbrio interno, porque para o homem é importante uma certa tensão. O homem precisa de uma tensão, porque o homem é um ser intencional, ele tende para algo, ele busca algo. E quando ele deixar de buscar isso, é porque ele não está realizando a dinâmica própria da vida. O homem não precisa, diz o Viktor Frankl, de equilíbrio, ele precisa de uma dinâmica noogênica, ou seja, uma dinâmica em que ele busque realizar aquilo que é a verdadeira dimensão espiritual que ele traz dentro de si. É o seu espírito que busca algo para além de si mesmo. O ser humano, então, ele é colocado numa tensão entre aquilo que ele é e aquilo que ele deve ser. E essa tensão é positiva, porque o ser humano nunca vai se conformar. Quando ele olha para o que ele é, ele vê que ainda ele pode ser mais, que ele pode buscar mais.
então ele procura isso, realizar isso ao longo de toda a sua vida, nesse tender para algo, nesse ser intencional. O homem frustrado, o homem que não chegou a realizar o sentido da existência, o Viktor Frankl, ele o define com uma frase que diz o seguinte: aquele que eu sou saúda tristemente aquele que eu deveria ter sido. Aquele que eu sou saúda tristemente aquele que eu deveria ter sido. Quando o homem deixa de buscar realizar o sentido da sua vida, ele experimenta uma certa frustração porque ele não chegou a ser aquilo que ele poderia e deveria ser. O sentido, como eu disse, ele é algo objetivo, ele existe para fora do homem, não é o homem quem o inventa, quem atribui o sentido às coisas. Porém, o sentido ele também tem uma dimensão subjetiva. De que forma? Frankl diz o seguinte: o sentido é subjetivo na medida em que não há um sentido para todos, mas um sentido para cada um dos outros. O sentido ele é próprio, específico para cada pessoa. O sentido ele é algo pessoal, que deve ser buscado por cada um, e cada um vai encontrar este sentido de uma forma própria, característica, peculiar. Além do sentido ter uma dimensão subjetiva, ele é objetivo, tem uma dimensão subjetiva, porque ele é único para cada pessoa, ele também tem uma dimensão relativa. E o Frankl diz o seguinte: isto é, está numa determinada relação com a pessoa e com a situação em que precisamente esta pessoa se realiza e se insere. Então aqui tem a ver com o momento em que ela vive, a circunstância em que ela vive. Então esse sentido vai aparecer numa determinada circunstância, ele vai aparecer num determinado momento para uma pessoa específica. Então aqui nós podemos falar de uma dimensão relativa, que é relativo ao tempo, à circunstância, ao momento em que a pessoa está vivendo, em que ela é subjetiva, e também uma dimensão subjetiva, em que o sentido aparece para aquela pessoa. E a pessoa então precisa realizar este sentido. E somente ao realizar o sentido, o homem se torna um ser responsável, ou seja, um ser que responde. A vida lhe apresenta o sentido, a vida lhe apresenta algo a realizar, e o homem então dá uma resposta. Daqui vem a responsabilidade. Por isso, o Viktor Frankl diz que diante da existência, nós não podemos olhar a vida e dizer o que eu espero da vida, mas na verdade é o que a vida espera de mim. A vida espera de mim uma resposta. A vida está me desafiando, a minha existência está me desafiando, me chamando para algo. E eu devo dar uma resposta. Ao responder, eu me torno responsável. E o sentido também, ele pode ser encontrado através da consciência. O ser humano, ele tem este órgão interno, vamos dizer assim, que é a sua consciência, que é a capacidade que ele tem de perceber, de perscrutar o sentido em cada situação, em cada circunstância da vida, em cada momento. A consciência, ela é responsável pela percepção do sentido para o ser humano. E ao perceber o sentido, o homem não pode deixar de realizá-lo. Ao encontrá-lo, ele precisa efetuar esse sentido. E ao fazer isso, ele então se realiza, ele encontra a sua verdadeira responsabilidade e ele responde perante aos desafios que a vida está lhe colocando. Esses são os 3 pilares da logoterapia: a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. No nosso próximo vídeo nós iremos continuar falando sobre a antropologia de Viktor Frankl e falando mais especificamente a respeito da realização de valores como algo também que faz com que o homem encontre o sentido para a sua vida. Até mais.